Queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo agora, no Evangelho de João, capítulo de número 3. Hoje eu estarei falando sobre o maior profeta de todos que já existiu, sobre aquele que é incomparável, Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? João, capítulo de número 3, João 3. Eu quero ler o versículo 6, mas hoje nós ficaremos em cima de duas passagens, João 3 e João 4. Então abra a sua Bíblia, hoje vamos passear bastante nesses textos. João 3, versículo de número 6. Todos acharam? Glória a Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você crê nisso? Crê nessa palavra, nessa promessa desse grande e supremo profeta que é o nosso Senhor e Salvador? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Senhor. Senhor, nos colocamos agora diante da Tua palavra, diante desse texto sagrado, que é a Tua revelação para nós e para Tua igreja, por todos os séculos. Obrigado, Deus, por esse texto registrado pelo apóstolo João. Obrigado, Deus, obrigado. Senhor, em nome de Jesus, fala, Senhor, ao mais profundo dos nossos corações, porque essa é a área que só o Senhor acessa, só o Senhor acessa. O Senhor conhece o coração de todos nós e o Senhor é o único que pode acessar o nosso coração, conhecer o nosso coração, prescrutar o nosso coração. Nós mesmos não conhecemos Ele tão bem quanto o Senhor conhece. O Senhor conhece pelo passado nosso, pelo nosso presente, pelo nosso futuro, e esse acesso é Teu, e nessa manhã nós queremos dizer: Senhor, entra no nosso coração, reine nele, ajeite ele, faça o que o Senhor bem desejar, porque sem Ti nós nada somos, e reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos a Tua sabedoria, reconhecemos a Tua onipotência, a Tua onisciência, e sobretudo, Senhor, dizemos: fale conosco, seja derramado da Tua doce e bendita presença, Senhor, sobre todos nós, pelo poder do Teu Santo Espírito. Que todos nós, Senhor, sejamos inflamados, tocados, sacudidos, transformados pelo poder da Tua palavra, pela presença de Jesus em nós. É assim que eu oro, é assim que eu Te peço, é assim que eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O título da minha mensagem é: Nascer da carne ou do Espírito? Qual é a nossa escolha? Nascer da carne ou do Espírito? Nascemos de fato do Espírito? Se sim, por que muitas vezes o fruto do Espírito não permanece em nós? Então, poderia dizer que nascemos, mas não permanecemos. Porque assim como a salvação, ela tem 3 tempos na nossa vida, na cruz Deus nos salvou da ira de Deus. Hoje somos salvos e libertos do pecado, e no futuro seremos salvos e transformados, porque lá no céu receberemos um novo corpo que não
tem sangue, que não tem carne, e por essa razão entraremos no céu. Então a salvação, ela atinge-nos em 3 tempos: no passado, na cruz, no nosso presente. Por isso que nós desenvolvemos a nossa salvação todo dia. Meu professor Luiz Henrique no seminário falava que pecado é que nem barba, o homem tem que tirar todo dia, ou pelo menos aparar sempre, senão ele cresce. E seremos salvos na glória. Tudo isso não é por nós, é por Deus. Então, se nascemos no Espírito, por que não permanecemos? Então hoje eu quero fazer aqui essa reflexão com vocês e deixo esse título como uma pergunta, como uma indagação: nascer da carne ou do Espírito? O que temos escolhido? O que temos decidido? E hoje nós estaremos trabalhando em cima de 2 personagens, 2. E vocês sabem, eu tenho falado muito sobre os profetas, tenho trabalhado sobre os profetas, e Jesus, ele é o grande e supremo profeta. O próprio Moisés disse que um dia Deus levantaria na terra um profeta maior do que ele. E ele chegou, e ele nasceu, e ele venceu. Além do ofício de profeta, Jesus tem o ofício de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Esses 3 ofícios são especiais no ministério de Jesus. Ele profetiza a respeito dele próprio, da sua igreja, do seu povo. Ele falava aos corações de quem estava ali. Então, eu quero hoje usar as palavras de Jesus, essas 2 porções e trabalhar, porque aqui a gente vai ver algo bem interessante nessas 2 passagens. Nós veremos que há um religioso que estava na casa de Deus, que tinha vestes sagradas, que fazia parte ali do time que cuidava do rebanho de Israel, aprendeu na escola principal da lei judaica, das tradições judaicas, fazia parte do sinédrio, que era aqueles que mais dominavam, mas ele estava perto de Deus, próximo de Deus, na casa de Deus, com a lei de Deus, mas Deus estava longe dele. Nicodemos, eu estou me referindo. Olha que interessante. Ele estava na casa de Deus, fazia parte do povo de Deus, estava vivendo entre os demais religiosos e as demais pessoas, era visto como uma autoridade de Deus, mas Deus não estava nele. Vivia em Jerusalém, costumava estudar com os grandes pensadores dos seus dias, debatia as leis de Deus, mas Deus não estava nele. E ao mesmo tempo, a gente vai falar de uma outra mulher, de uma outra pessoa, que era uma samaritana, judeus misturados da tribo do norte, e que estava bem distante do templo e de Jerusalém, porque os judeus piedosos não passavam por Samaria, e quando um samaritano entrava em Jerusalém, ele era apedrejado. Literalmente, ele era humilhado, ele era assim, passava vexames dos mais horrendos. Então, tanto um judeu piedoso não passava por dentro de Samaria, quanto um samaritano não entrava em Jerusalém. Então, agora a gente vai aprender com uma samaritana, que possivelmente era uma prostituta. Possivelmente, porque ela já teve 5 homens, e agora o 6º ainda não era dela. Bem rodada, por sinal, mas possivelmente muito bonita, porque para 5 já ter ficado com ela e casado com 5 e agora ela está no 6º relacionamento, alguns estudiosos vão falar que possivelmente ela era uma mulher da vida, ou se não era, era bem rodada, ou se não era, era uma destruidora de lares, que já tinha passado por 5, ou seja, uma pessoa que viveu errado, que, como muitos de nós, escolheram errado. Ela estava distante do templo, ela não conhecia os aparatos como os judeus de fato conheciam,
Até porque os samaritanos tinham construído um outro templo lá em Samaria, e eles eram tão misturados e tão bagunçados, irmãos, que eles tinham práticas totalmente esquisitas. Misturava tudo, misturava a lei de Deus com outras religiões, era uma salada. E nessa salada tinham práticas erradas, mas ela tinha sede de Deus. Ou seja, ela estava longe do templo, longe da religião verdadeira, longe daqueles sacerdotes, longe daquela comunidade mais elitizada. Ela estava no meio de pessoas perdidas, mas o coração dela estava próximo de Deus. Ela ansiava por Deus, ela desejava por Deus. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse profeta supremo que conhece o nosso coração. Aleluias! O Novo Testamento é uma história também de profetas. João Batista, ele não se considerava um profeta, mas ele se autodenominava a profecia de Isaías. Ele era uma voz que falava no deserto, mas em tese, João Batista era um profeta. Além de ser sacerdote, ele era um profeta. E podem ver que ele também cumpre a profecia de Malaquias, que viria alguém no poder e na unção de Elias. Ou seja, ele vem, e o próprio Jesus disse que ele veio. Ele não era Elias, mas ele veio na unção. Ora, se ele veio na unção é porque ele era daquela escola de profetas. E os apóstolos, pastor? Os apóstolos, qual é a diferença do apóstolo e do profeta? Pouquíssima diferença. Assim como o profeta falava da parte de Deus, os apóstolos agora eles foram quem? As testemunhas que viveram do lado de Jesus, que viram os sinais de Jesus, que comprovaram a ressurreição de Jesus e que receberam o dom de serem ministros agora para o povo de Deus e para a igreja do Deus vivo. E podem ver que é por causa da doutrina dos apóstolos que eles escrevem a respeito de Jesus e dão instruções agora à igreja pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, os apóstolos também são profetas. Meus irmãos, guarde isso, você segura nas mãos a profecia sagrada, o livro de Deus. Cada palavra de Deus é vida quando cremos. Nessas duas histórias que hoje a gente vai estar falando, a gente vai ver esse contraste entre essas duas realidades. Uma pessoa que vivia errado, fazia as coisas erradas, escolheu errado, mas ansiava por Deus e de alguma forma passou por uma experiência maravilhosa com Deus, e um outro que achava que estava tudo certo dentro da sua religião, dentro dos seus guetos religiosos, dentro da sua moralidade, mas Deus não estava com ele. Então, eu quero agora ler com vocês o texto de João, para que a gente possa mergulhar um pouco mais nesses textos. Eu te convido a abrir em João 3, do versículo 1 em diante. Olha que interessante. João 3, do versículo 1 em diante. E eu fico impressionado com a sabedoria divina, irmãos. O Evangelho de João começa falando que Jesus é o próprio Deus que vira homem. Ele encarna, ele é o Logos. Logo na sequência vem e fala sobre João Batista, fala sobre os primeiros discípulos e logo na sequência fala sobre aquele milagre em Canaã da Galileia, Jesus transformando água em vinho. Esse é o começo do Evangelho de João, mostrando o poder dele, o poder divino. E aí logo no capítulo 3, então, acontece esse episódio de Nicodemos. Mas no finalzinho ainda do capítulo 2, Jesus ele vai até Jerusalém e ele peita ali os religiosos. É aquela ocasião que Jesus derruba as barracas e o comércio no templo. E logo na sequência, Jesus realiza muitos milagres lá em Jerusalém. Então, o texto acaba falando que Jesus impactou o coração daquelas pessoas, porque ele realizou milagres e muitos creram nele. E agora no capítulo 3, do versículo 1 em diante, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver
com ele. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ele vai ter com Jesus de dia ou de noite? De noite. Possivelmente porque ele tinha algum problema. Quem sabe a reputação dele? Quem sabe a própria vergonha? Ou porque, de fato, um pouco antes, tanto os fariseus, quanto os saduceus, quanto os escribas, já estavam perseguindo João Batista, juntamente com Herodes, e agora vem Jesus, assume a liderança daquilo que João começou a fazer, até porque João só veio limpar o caminho, João só veio preparar o caminho para o Cristo veio, João então diz para todos os seus discípulos, podem segui-lo, é ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora então Jesus começa a fazer a sua obra, e esses mesmos fariseus, saduceus e escribas, veem em Jesus também um opositor, porque tanto João Batista, o profeta, quanto Jesus, iam na contramão daquela religião estabelecida. Meus irmãos, em poucos séculos, o povo de Deus de novo voltou a cair nas suas práticas. Em poucos séculos. Passaram por volta de 4 séculos. E nesses 4 séculos eles deixaram com que aquela fé verdadeira, pujante, poderosa, que abalou o Império da Babilônia, o Império Medo-Persa, agora com o Império Grego, eles se helenizaram. Deixa eu dar uma explicação histórica aqui bem interessante. O que aconteceu com o povo judeu durante o Império Grego? O Império Grego, como vocês sabem, foi rápido. Alexandre o Grande rapidamente conquistou o Império Medo-Persa e ele expandiu o seu Império Grego e ele criou universidades espalhadas em vários lugares. E durante os dias de Alexandre, ele investiu muito em educação. E logo que ele morreu, seus 4 generais que assumiram o reinado da Grécia, mantiveram nessa cultura. Então, mesmo não tendo uma liderança forte, um líder forte, assumindo todo o Império Grego, tinham lideranças fortes. E o mundo se tornou mais sábio. E essa helenização chegou até os judeus. Então o que acontece? Os judeus ficaram mais intelectualizados, seguiam a Deus mais pelo intelecto, pelas escolas. E é nesse episódio que surge aquilo que nós chamamos de revolta dos Macabeus. Sabe o livro de 1ª e 2ª Macabeus, que temos ele não como sagrado, mas como um livro das histórias dos judeus? Pois é ali que nasce esse episódio. Porque o povo de Deus, inclusive os sacerdotes, começaram a viver esse helenismo e eles davam mais atenção à sua vida social e atlética do que ao serviço na obra de Deus. Foi mais ou menos assim, nós não precisamos mais ser tão piedosos, agora temos a intelectualidade. Agora temos a Universidade de Tarso, temos a Alexandria, agora nós temos o conhecimento e esse conhecimento, ou seja, esse gnosis, ou aí daí onde vem o gnosticismo, ele é libertador. E aí foi onde eles se perderam, os sacerdotes, os levitas, e chegaram a praticar coisas horrorosas no próprio templo. Foi por essa razão que vem a revolta dos Macabeus, surge aquele livro, essa história, vale a pena depois você ler, ou ouvir um audiobook sobre isso, é muito interessante. E aí, logo na sequência, esses mesmos judeus, eles pedem ajuda ao Império Romano. E o Império Romano, então, ajuda eles. Logo depois, o Império Romano domina sobre os impérios gregos, ou os governos gregos, e se torna essa potência que conhecemos. Mas nesse interim de alguns séculos, houve esse declínio. Ou seja, o povo começou a viver uma vida religiosa, sabe? Ser filho de Deus porque eu nasci naquele legado e não porque de fato meu coração se apaixona. E é por essa razão que quando a gente pega Esdras, que era um escriba e era piedoso, e Neemias, um governador piedoso, quando a gente vai no Novo Testamento, os governadores e os escribas são todos nominais, ou seja, só são religiosos de carteirinha. Você não vê piedade, você não vê devoção. Os únicos
que eram devotos e piedosos nos dias do nascimento de Jesus era Zacarias, pai de João Batista, e Isabel. E depois Simeão e Ana. E quem mais? Não temos mais pessoas. Por quê? Porque eles estavam felizes em ter uma religião poderosa, mas tá bom assim. Sabe aquela religião que a gente apenas vai porque eu nasci ali e isso tá bom? É por essa razão que houve essa ruptura. Então Nicodemos, ele é fruto dessas escolas do rabinato que se desviam, que é aí onde surgem essas tradições, as tradições que Jesus condena. Porque é aí onde surgem tantas tradições rabínicas, são nesses 400 anos. Olha que interessante, irmãos. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode se tornar cada dia um grupo de Deus que segue apenas tradições. Vem para a igreja porque domingo é o dia de vir para a igreja. Dá o dízimo porque a gente aprendeu que tem que dar o dízimo e aí a gente vai ser abençoado. Vem no culto de Páscoa porque Jesus morreu na Páscoa por mim e vemos no culto de Natal, vemos nas apresentações das crianças, nos batismos, ou seja, religiosos de carteirinha. Nicodemos, ele representava bem essa categoria. Então Jesus começou a fazer uma obra maravilhosa. Ele começou a fazer com que a água se transformasse em vinho. As pessoas começaram a ouvir dele. Ele entra no templo em Jerusalém. Ele peita os sacerdotes, ele peita os fariseus, os saduceus, os escribas. Todos ficam vendo e como se não bastasse, realiza milagres. Vejamos aqui no versículo anterior do 2:23. Olha só. 2:23. Só para vocês verem o que ele fez ali no 2:23. Enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que estava realizando e creram em seu nome. Amém, meus irmãos? Olha só, ele vai lá, derruba os comércios, fala que estão fazendo da casa do Pai um covil de salteadores. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, os fariseus e os saduceus, eles eram muito poderosos. Porque além da influência religiosa, eles também tinham a influência política. Quando os romanos precisavam fazer alguma coisa, eles falavam com quem? Com o Sinédrio. E o Sinédrio era composto por quem? Era composto pelos fariseus e saduceus. Esse grupo era dominante, sendo que os mais ricos eram os saduceus. E os mais não tão ricos, mas bem de vidas, eram os fariseus. Então eles dominavam sobre o povo e eles eram a voz de Roma, ou seja, era uma maneira política. Então, um time que está ganhando não se mexe, para que vai se mexer? Os fariseus viviam uma vida muito regalada, eles estudavam no templo, eles eram mantidos pelo templo, eles tinham as escolas, eles tinham o acesso à cultura, ou seja, eles tinham sustento, tinham vestes especiais, tinham tudo. Tinham o apreço das pessoas, tinham poder sobre as pessoas. E aqui Jesus então chega lá e faz, como diz o nordestino, forró-bodó, lá no meio da festa da Páscoa, e de repente ficam assustados, e ele fala com autoridade e na sequência realiza milagres. E muitos creem em Jesus. Quem? Muitos do povo. E esses líderes temendo, porque muitas vezes eles não agiam por causa da política. Ou vocês acham que eles não queriam degolar João Batista? Mas se eles fazem isso contra João Batista era profeta. Como pode a escola de Deus matar o profeta? E agora vem Jesus. E eles se sentem desconfortáveis. É nesses episódios, irmãos, de 400 anos, também que nasce aquilo que nós conhecemos na história como os essênios. Os essênios, aquilo que recentemente foi descoberto nas cavernas de Qumran, aí é tema para um outro assunto, mas é muito interessante. O que eram os essênios? Os essênios, ao verem o povo se corromper, foram para os desertos para adorar a Deus, simplesmente isso. Eles disseram, o templo está corrompido, vamos adorar a Deus. Lembra o que eu disse há pouco na helenização? Meus irmãos, o poder do mundo é forte, o poder da política é forte. Nós precisamos guardar o nosso coração em Deus sempre. Amém, meus irmãos? E aqui então Jesus faz muitos sinais e maravilhas. Versículo 24 do capítulo 2. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhes desse testemunha a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Amém, meus irmãos?
Jesus, ao ver muitos ali crendo nele, fez que nem o caipira, que põe um batinho na boca e fala: ah, é? Ah, tá, entendi. Vocês estão me adorando? Ah, entendi. Ou seja, Jesus conhece o nosso coração. E aí começa essa história linda. Versículo 1, versículo 2, que já lemos. Vamos ler agora o versículo 3. Quando esse fariseu chega de noite e ali ele reconhece: o Senhor é especial, Jesus, o Senhor é especial. O que ele estava dizendo aqui? Em outras palavras, no versículo 2: você é profeta, você é autoridade, você não estudou nas nossas escolas do rabinato, mas você é diferente. E no versículo 3, em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aleluia. Glória a Deus. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nicodemos vai para a intelectualidade. Quem sabe, fruto ainda um pouco daquela helenização, ou mais, eu diria, não só da helenização, mas agora da tradição. Ele vai para as especulações humanas. Mas como alguém pode nascer sendo velho? A gente vai entrar de novo? E aí Jesus não dá nem bola. Jesus repete o que ele tinha dito anteriormente, só que aqui dá mais ênfase. Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Meus irmãos, guarde isso no seu coração. Deus não se explica, viu? Deus só fala. Quem se explica é porque deve, Ele não deve nada. E Ele conhece o nosso coração. Creia que hoje Ele está falando conosco. Amém, meus irmãos? Versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aleluias! Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aleluias. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Eu sei, tem coisas que a gente vai fazer perguntas. E a pergunta de toda não é ruim. Pergunta muitas vezes é um gesto para que a gente aprenda, para que a gente seja esclarecido. E aqui, então, Nicodemos estava perguntando, mas lembra que eu disse que ele era alguém criado na religião, dominava os termos da religião, estava na casa de Deus, praticava os rituais sagrados, mas não conhecia Deus? Pois é, esse é o problema da teoria. Esse é o problema de querer seguir a Deus pelo intelecto. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus é mistério. E aqui ele faz essa pergunta. E Jesus responde, disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Aqui ele está falando vocês, porque ele era uma autoridade entre muitos. E ele estava aqui com dúvida. Num primeiro momento ele não foi tão hostil, possivelmente pediu para marcar uma reunião exclusiva com Jesus. Jesus abriu reservou essa reunião na agenda do mestre. Mas aqui Jesus estava dizendo: vocês não conhecem, vocês não validam o nosso testemunho, vocês não aceitam. Versículo 12: eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem.
Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Olha o profeta já anunciando: eu serei levantado, eu serei levantado. Jesus já dando aqui as pistas: eu terei uma partida, assim como a serpente tinha que ser levantada no deserto, e aquele que fosse picado pela víbora precisava olhar para a serpente de bronze. Quem olhar para mim vai ser salvo. Jesus já estava profetizando aqui, e aqui ele, mais uma vez, ele não explica para Nicodemos, ele só fala, porque, irmãos, compete a nós crermos nele. Amém, meus irmãos? Se queremos seguir a Deus, não conseguiremos ter êxito se for pelo intelecto ou pela carne, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Se eu me uno à carne, eu dou fruto delas, mas se eu me uno ao Espírito, logo eu frutifico daquilo que vem do Espírito. E aqui continuando, versículo de número 15: para que todo que nele crer tenha vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluias! Esse texto tão conhecido por todos, ou como chamava meu professor, o coração da Bíblia, foi nesse momento em que Jesus está falando para um religioso, que tinha religião, vestes religiosas, mas não tinha o Deus dessa verdadeira religião. Continuando, versículo 17: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aleluias! E para aqui o diálogo. E logo na sequência vem um momento em que Jesus fala com João Batista. João, ao registrar o capítulo 1, o capítulo 2, registra agora no capítulo 3, um religioso cita João Batista, e podem ver que no capítulo 3, versículo 22 e 23 diz: depois disso Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Endor, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso, versículo 24. Ou seja, foi logo no começo do ministério de Jesus, porque pouco tempo depois João Batista foi morto. Ou seja, esse encontro, guarde isso, que vai ser determinante na conclusão dessa mensagem. Isso se dá, essa experiência de Nicodemos com Jesus se dá no começo do ministério. Essas palavras sobre nascer de novo, que é um tema central das doutrinas cristãs, se dá com Nicodemos. E a pergunta que eu te faço é: e Nicodemos, aqui, entregou a vida dele para Jesus? E Nicodemos, agora aqui, ao ser confrontado pelo mestre, acabou de ter visto o mestre entrar no templo, ter derrubado as mesas e o comércio, ter falado coisas notáveis da parte de Deus, ter feito sinais e maravilhas. Agora, numa reunião particular, disseca ele, desossa ele, entra na alma dele, entra no espírito dele, fala o coração dele. E eu te pergunto, ele entregou a vida dele a Jesus nesse episódio? Não. Pastor, isso é jogar água no meu feijão? Se fosse eu no lugar de Nicodemos, eu teria me rendido aos pés de Jesus. Eu digo, será? 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 Nicodemos, em primeiro lugar, chegou tão perto, mas nesse momento e durante os próximos 3 anos, ele não viveu essa promessa de ser nascido de novo. E aí eu pergunto a vocês, o que o impediu de nascer de novo? Porque o que eu quero trazer aqui
para nós hoje, irmãos, Deus está falando conosco, Deus vem falando com a sua igreja, Deus vem falando com o seu povo, a palavra de Deus tem sido conhecida, tem sido pregada, e a pergunta que eu faço, que Deus nos faz hoje é: por que muitas vezes nós não nos entregamos totalmente ao novo nascimento? Ou porque nós não nos rendemos a essa vida no Espírito o tempo todo? Será que nós estamos vivendo como Nicodemos? Será que nós estamos seguindo o papel de Nicodemos e se perdemos na caminhada como foram os judeus nos 400 anos? Para eles foi a helenização, depois foi a tradição judaica, foi o rabinato, e para nós é o quê? É esse mundo? Será que para nós é o quê? As paixões? Será que para nós é o quê? É o entretenimento? Ou será que para nós é o nosso próprio ego? O que foi determinante e que fez com que Nicodemos se perdesse? Porque ele, irmãos, o que impediu ele? O que impediu? Porque passam-se 3 anos, porque o ministério de Jesus, dizem os teólogos, foi entre 3 anos a 3 anos e meio. Nós não sabemos dizer direito, foi por volta disso, não mais do que 3 anos e meio. Mas 3 anos e meio Jesus continuou curando pessoas, libertando pessoas, expulsando demônios, fazendo sinais, e Nicodemos continuou sendo carne. Por quê? Porque aquele que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito se torna um com Deus em Espírito. Aleluias. Pastor, mas como pode? Um dos sacerdotes de Israel, um dos pastores, um dos que aprenderam a lei, sabiam a lei, decoravam a lei, conheciam o original, se perderam? Pode, irmãos, a história se repete conosco o tempo todo, meus irmãos. Somos falhos, somos influenciáveis. E eu anotei aqui alguns motivos pelo qual, possivelmente, eu deduzo, ele se perdeu. O primeiro deles é a soberba, o orgulho, aquele orgulho intelectualizado, que diz assim: eu conheço a Deus, eu sei de Deus. Já viu algo assim? Eu conheço, eu nasci na igreja, fui batizado. Tá, e pergunta que fica é: nasceu de novo? E ou se não, continua vivendo no Espírito? Porque eu até acredito que muitas pessoas na igreja verdadeira do Deus vivo, nascem de novo, mas em algum momento se tornam cínicos, se perdem. Se perdem por quê? Porque você viu o pastor lá, o pastor errou, a irmã fala demais, e aí a gente começa a terceirizar os nossos pecados, porque quando a gente terceiriza os nossos pecados, a gente começa a pecar também. Na igreja não tem ninguém perfeito. O pastor também não é perfeito. Você viu aquela outra igreja? O pastor é um bandidão. E aí pronto. Aí terceirizamos. E aí, não, eu só vou para a igreja. Meu compromisso é eu e Deus. Ou senão, Deus mora em mim. Eu não preciso de igreja. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O projeto igreja foi criado por Jesus. Esse era um mistério que estava oculto antes da fundação do mundo. E Jesus deu aos apóstolos. E antes de Jesus dar aos apóstolos, o Espírito Santo foi derramado. Quando a gente entende o plano de Deus, a gente se entrega a Ele. A gente precisa de Deus. Precisamos de Deus. Será que não foi a soberba? E aqui eu faço uma pergunta para todos nós: será que somos um povo soberbo? Os cristãos são soberbos? Outra coisa que eu vejo que pode ter impedido Nicodemos de realmente seguir a Cristo: prestígio, status. Meus irmãos, quando você alcança alguns degraus na vida, você voltar atrás é muito difícil. Quem já teve um bom emprego, um bom salário, e de repente tem uma vida de privação, se torna muito difícil. Quem já foi rico e voltar a ser pobre é uma desgraça. Há de convir comigo que é melhor ser rico do que ser pobre nessa vida. Quem tinha valor na família e por causa de um deslize perdeu o valor, pelo amor de Deus, ser desrespeitado. Ou seja, será que foram os prestígios que eles tinham e que ele tinha, e ele falou: mas se eu seguir o profeta João Batista e o Nazareno errante, eu vou me queimar, eu não vou participar mais da patota, eu não vou participar mais daqueles que podem. E em terceiro lugar, eu deduzo também que ele não queria sofrer, porque ele via que João Batista
era perseguido. Ele falou: mas eu vou ser perseguido. Dediquei toda a minha vida a conhecer a lei de Deus. Agora eu estou bem estabelecido, ganhando bem, morando nas casas pastorais. Eu não vou sofrer, não. Tirar essas roupas clericais e vestir pele de animais, que nem João. Não. É assim, meus irmãos. Quantas vezes Deus está pedindo alguma coisa para a gente e a gente está olhando assim: mas isso vai me fazer sofrer. Não quero isso para mim, não. Ou quem sabe ainda, o que impediu ele de seguir a Jesus durante esses 3 anos a 3 anos e meio foi a sua família. Não. Se você seguir o Nazareno, vou embora. Vai viver com ele. E você já viu a vida que ele vive? De um lado para outro, pregando daqui para lá. O pessoal joga pedra nele. Tá sabendo não? Lá da terra dele. Ele foi pregar lá, jogaram pedra nele, teve que sair correndo. Ele e os discípulos dele. E você sabe quem são os discípulos dele? Tudo ex-pescador, tudo gente simples, tudo operário. Só tem um lá que ainda, como se não bastasse, era coletor de impostos. Só um, mas você sabe, né? O coletor de impostos, ou seja, os publicanos eram mal vistos pelo judeu. Ou seja, você quer seguir esse timinho aí? Você vai deixar esse timão aqui? Pode ser família, pode ser amigos, pode ser. Sejamos honestos, nossos amigos têm um peso muito grande ou não? Nossos parentes. Pelo amor de Deus, quando um parente fala, um amigo fala, ou quem sabe foi o próprio diabo também falando, né? Pode ser, não sei. Mas eu diria que de uma forma ou de outra, ele tinha uma fé nominal. Ou seja, ele estava feliz em ser um profissional da fé, um estudioso, dedicado na teologia, mas que o intelecto bastava, o coração queimando, não. Isso é para os frenéticos. Então eu quero te perguntar agora, em nome de Jesus, o que te impede você ser nascido de novo, ou se manter no Espírito? Meus irmãos, isso a gente tem que sempre fazer essa autoavaliação. Esse checklist tem que ser diário, constante, periódico. Quando o fogo deixa de arder, quando a presença deixa de queimar, nós não podemos ficar satisfeitos com os aplausos dos homens, mas precisamos ter o afago divino na nossa alma. Porque enquanto a gente não retomar ou mergulhar nessas águas do Espírito, a gente não deve parar. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Nos tornamos com aquilo que escolhemos para nós. O que você tem escolhido? Ser carne ou ser Espírito? O melhor de Deus para nós é no Espírito. Amém, meus irmãos? Basta você crer de todo o seu coração nas palavras de Jesus, nas palavras desse maior profeta, porque ele te fará nascer e permanecer no Espírito, em nome de Jesus. Nicodemos chegou tão perto, vivia tão perto, mas estava na carne e por essa razão Deus estava longe dele. Ele tinha o nome de que vivia, mas ele parafraseia a igreja de Sardes, era alguém morto. Agora vamos ao segundo ponto e ao melhor ponto. Por quê? Porque agora no capítulo 4, uma mulher gentia, uma mulher samaritana, possivelmente uma destruidora de lares, ela vivia longe dos artefatos religiosos, mas bastou uma palavra da parte desse supremo profeta, e ela creu, e a vida dela foi transformada em nome de Jesus. Capítulo 4, eu quero ler rapidamente com vocês essa história da mulher samaritana, porque é maravilhoso. Aleluias. Versículo de número 1 em diante. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Durante esse período, deixa eu dar uma pausa aqui, Jesus ficava indo e voltando da Judéia para a Galiléia. E como eu disse,
os judeus não passavam pela Samaria. Samaria é a norte. A Galileia é mais a norte ainda. Versículo 4. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Aleluias, aleluias. Esse meu segundo ponto, olha, meus irmãos, deixa eu falar isso é apaixonante, isso é maravilhoso. Deus procura e Jesus nos encontra. O Pai procura e Jesus encontra os seus. Aqui a gente está diante de uma mulher que ela não era bem vista pelos seus, nem pelos das suas próprias cidades, vocês vão ver aqui, mas o coração dela pulsava por Deus. Pastor, mas ela tinha uma vida errada, ela escolheu errado. É a história da nossa vida. Deus conhece o teu coração, Deus vasculha a tua alma. Esse lugar chamado seu coração, só Ele tem a chave, só Ele pode entrar. Eu sei que muitas vezes a pessoa pode estar nas drogas, no crime, na prostituição, escolhendo coisas tolas e fúteis para se satisfazer, mas no fundo, ele está à procura do quê? De Deus, e lá no fundo ele tem vontade de conhecer a Deus. No primeiro momento a sua carne diz algo mais forte para ele, ele se entrega às paixões, mas no fundo ele está à procura de Deus e de repente se sente fraco e pensa, esse assunto de Deus é para os religiosos, é para aqueles lá sacros, é para os sacerdotes, pastores, é para os crentes, para mim não serve isso. Mas Deus conhece o teu coração, o profundo da tua alma, Ele sabe aqueles que são dele, Ele sabe quem são os separados. Por isso, meu irmão, eu quero te dizer que em nome de Jesus, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o coração dos dele, e é por essa razão que as palavras dele, quando chegam no coração de uma ovelha dele, onde quer que esteja essa ovelha, ela ouve a voz do Supremo Pastor. Amém, meus irmãos? E aqui, essa mulher é a mulher que demonstra tudo isso, porque ela estava muito distante, mas ela ansiava por Deus. Eu posso parafrasear dizendo que ela tinha fome e sede de Deus. Não subestime ninguém que tenha fome e sede de Deus, aonde quer que ele esteja. Pode estar na política, pode ser um corrupto, pode estar em qualquer lugar, pode ser até um tirano muitas vezes, mas se no fundo ele tem fome e sede de Deus, mais cedo ou mais tarde, Jesus o achará. Aleluias. E aqui, voltando ao texto, aleluia, Jesus disse para ela: dê-me um pouco de água. Versículo 8. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhes perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ou seja, quando eles se esbarravam, como era um caso desse, sabe aquelas cenas bem típicas? Pecadora, o que você está fazendo aqui? Os judeus olhavam com altivez, porque eles eram a maioria. E os samaritanos também de contrapartida. E quem é você para... Sabe, muitas vezes não se diz, mas se expressa. Lembrem disso, a boca pode mentir, mas o corpo sempre diz a verdade. Então aqui ela fica surpresa, porque não tinha diálogo mesmo. Só para vocês terem uma ideia, líderes que nem Nicodemos, eles tinham uma oração pela tradição, em que eles, ao amanhecer, eles além de se orar diante do templo, porque lembram que eles tinham essa prática, Daniel quando ia orar, virava-se para o templo e orava ao Deus do templo, ao Deus eterno. Então os judeus piedosos, sempre quando amanhecia, ou faziam as suas orações em direção ao templo, e aí depois eles viravam para Samaria e falavam: amaldiçoado seja esse povo misturado que perseguiu. Meus irmãos, se vocês forem ver na história as orações
pela tradição do rabinato. É impressionante, você fala, pelo amor de Deus, isso não é oração, isso é uma praga. Eles mandavam uma praga para os samaritanos, porque os samaritanos tiveram chance de fato de se converter e não se converteram. Tanto é que na reconstrução do templo, como a gente aprendeu recentemente, eles querem impedir a obra, e ao invés de eles se converterem, eles criam o templo deles, ou seja, eles faziam tudo de errado, irmãos. Pensa, sabe aqueles atrapalhados, desatrapalhados? Pois é, mas entre eles tem ovelhas de Jesus, amém, meus irmãos? Entre eles e elas tem ovelhas de Jesus. E aqui então, o texto, João até fala isso, como que você pede para mim? Porque os judeus realmente não se dão bem, ou não conversam. Jesus lhes respondeu, versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Aleluia! Jesus não dá muito bola para ela, porque perceba, irmãos, os textos bíblicos, Deus ele vai no que importa, sabe? Talvez você está vivendo uma vida de angústia, você está achando que Deus não está falando com você, Ele está indo só no que importa. Ele vai sempre para você no que importa, não no que importa para você, mas no que importa para Ele. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluias! A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Aqui no primeiro momento ela quis ser solucionada apenas do seu problema vital. Eu quero dessa água, porque aí eu não preciso vir mais buscar água. Esse negócio de vir buscar água no poço em dias de seca é muito difícil. Ela quis resolver um problema momentâneo. E aqui Jesus fez essa afirmação, deixou essa promessa, porque ele queria ir mais no fundo do coração dele. Lembra que eu disse que o acesso ao teu coração é só o Nazareno? Deixa ele abrir o teu coração, deixa ele vasculhar o teu coração, deixa ele mudar a tua vida dos avessos. Diz para ele, entra aqui, Jesus, entra no meu coração, Jesus. Não olha para as minhas mazelas, para as minhas pequenices, mas transforma-me, porque aqui Jesus conduz ela. E aí vem então a resposta, vai e chame o seu marido e volte. Aqui Jesus estava querendo ver se ela ia lidar com verdade, porque Nicodemos pôde e não quis. E agora? Pastor, mas o senhor fez uma comparação injusta, talvez você diga. Nicodemos tinha muito a perder, essa mulher não tinha nada a perder, meus irmãos. Ele era um pastor de Israel. Será que ele tinha muito a perder? Ele tinha muito a ganhar. Ele poderia ter escrito uma história maravilhosa lá em Jerusalém, ser um profeta. Mas ele não quis. Por quê? Porque o que é carne milita nas coisas da carne. E essa mulher, pastor, era uma samaritana, ela já tinha a turma dela, já tinha a religião dela, tinha o Deus dela. Jesus era um judeu. Mas na hora que ela ouviu aquela voz, eu quero acreditar que o coração dela queimou. O texto não diz. Porque, irmãos, aprendam isso, quando Ele fala conosco, a voz dEle é inconfundível. E felizes são aqueles que escutam a voz de Jesus. E aqui, Jesus estava sacudindo ela, virando ela dos avessos. Vai, chame seu marido. E aí ela declara, não tenho marido. Respondeu, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Parabéns, você não tem marido. Você agora está aqui amancebada, que nem dizia minha mãe. Quando era pequeno, né? Hoje é namorido, né? Que fala, né? Meu irmão,
Para o crente isso não existe. Amém, igreja? Para o crente isso não existe. Sexo é só no casamento. E se ficou viúvo, joelhinho no chão, é vida de celibato até casar de novo. Amém, meus irmãos? É assim. A gente tem que, não podemos viver uma vida de helenização. E detalhe, hein? Detalhe, somos contra questões homoafetivas. Por quê? Porque Deus não criou Adão e Ivo, é Adão e Eva. Amém, irmãos? Respeitamos cada um seguir a sua vida, mas a palavra de Deus defende esses valores e é assim que cremos. Posso ouvir amém? E aqui Jesus disse, parabéns, parabéns. Porque o que você está aqui, minha mãe também falava, tico-tico no fubá. É o marido? Não, filho, é tico-tico no fubá. Eu falei, o que é isso, mãe? É amancebado. Porque amancebado é uma coisa mal resolvida, sabe? Suja. Sabe quando a cozinha está bem lambuzada de óleo, porque espirrou, tudo lambuzado, amancebado? É mais ou menos isso daí. É um relacionamento assim. Pastor, mas hoje o nosso país reconhece para o mundo. Para Deus é pedir a bênção do Senhor e ser regularizado no cartório. Amém, meus irmãos? É assim, meus irmãos. E Deus vai nos ajudar. Amém, meus irmãos? Você crê nisso, meus irmãos? E aqui, Jesus diz, parabéns, parabéns, porque o fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é o seu marido, ou seja, é o marido de outra. Lembra que eu falei destruidora de casamentos? Meu irmão, devia ser bonita, hein? Para ter passado por 5, já está no 6º, devia ser bonita. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Lembra o que Nicodemos disse para Jesus? Ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos estava dizendo, você é profeta. Mas aquele reconhecimento de Nicodemos valeu de alguma coisa no primeiro momento? Não. E agora? Ela viu o próprio Deus falar ao coração dela, mudar o coração dela, entrar em coisas que ninguém sabia ali naquele contexto, porque ela não tinha amizade com Jesus, não tinha falado disso para ninguém, quem sabe a vida dela era um pouco privada. Aqui uma coisa é fato, Jesus foi no fundo do profundo da alma dela, e ela viu ali, você é profeta, você é diferente, você é especial. E aí continua o diálogo, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, 19 e 20, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Perceba, Jesus está dizendo, tem samaritano que adora a Deus, mas vocês não conhecem. Vocês estão equivocados. Mas a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Aleluias. Presta bastante atenção, meus irmãos. O Pai procura. E eu quero te dizer que Jesus te encontrou. Deixa Ele sacudir a tua estrutura. Deixa Ele sacudir a tua vida. Não olhe segundo o mundo, os valores do mundo. Não tente se ajustar como faziam os judeus ou como fez Nicodemos. Nicodemos perdeu a melhor parte da vida dele porque ele escolheu pela carne. Essa mulher samaritana, toda torta, toda errada, ela deu um passo de fé. Ela foi encontrada por Jesus. Ela escancarou a vida dela. Pelo amor de Deus, se não fosse um carro velho, a gente falaria que é o diabo, né? Todo respeito. Ele precisa desse escândalo, né, irmãos? Pelo amor de Deus. E as crianças e os hospitais, né? Bom, voltando aqui, brincadeiras à parte, só para descontrariar um pouco. Essa mulher, meus irmãos, ela, como eu disse para vocês, ela viu que Jesus era um profeta. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu irmão. Deixa Deus sacudir a tua vida. Essa é a história da nossa vida, meus irmãos. Quantas vezes a gente acha que está certo, que a gente está na razão, que a gente está no controle, que a gente está tudo redondinho, aí vem Deus com uma palavra como essa e sacode a nossa estrutura.
sacode, mexe. E a gente diz, não, eu estou certo, o pastor não está certo, a Bíblia, tem alguma coisa estranha na Bíblia. Não, meus irmãos, creia na profecia, creia nesse supremo profeta, porque no momento que você introjetar essas palavras de Jesus no seu coração, um milagre vai acontecer na tua vida. Porque o que aconteceu com essa mulher aqui? Versículo 24, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Lembra que as palavras para Nicodemos é o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quando nascemos do Espírito, adoramos a Deus. E quando adoramos a Deus, a nossa vida tem significado. Por quê? Porque nascemos para adorar a Deus e glorificá-lo. A nossa vida só tem sentido em Deus. Fora de Deus, a gente está correndo atrás do vento, a gente está construindo castelo nas nuvens, a gente está amando errado, amando coisas, matéria, pessoas, o pecado, o vício, e nada disso vai preencher a nossa alma. A tradição, o rabinato, o helenismo, o mundo, nada vai preencher o nosso coração. Quem vai preencher a sua vida e a minha para sempre é Jesus Cristo, o Senhor, e mais ninguém. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para todos nós. Ou seja, olha, você é profeta, você é especial. Possivelmente ela já tinha ouvido de um outro profeta, que é João Batista, mas João Batista estava batizando os judeus também. Então ela falou, olha, você é profeta, você é de Deus. E vai vir o Cristo, vai vir aquele que é a esperança, vai vir, e ele vai me ensinar tudo, e vem a grande resposta de Jesus. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, aleluias. O texto não fala muita coisa agora sobre esse episódio, mas eu deduzo que ali ela deve ter, sabe aquelas expressões de espanto, mas aquele bom espanto, não de assombro, mas de felicidade, porque agora ela estava se encontrando com o Messias, com o prometido, com o Salvador, com o Senhor, que era profeta, e essa profecia entrou no coração dela, ela estava crendo. E por que eu afirmo isso? Porque aí o texto vai continuar dizendo, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao vê-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, será que ele não é o Cristo? Ou seja, ela está aqui passando aquilo que ela tinha recebido. Meus irmãos, onde o Espírito Santo de Deus está, ele extravasa. Onde o Espírito Santo de Deus está, ele faz transbordar o vaso. Por quê? Porque essa mesma alegria que impera em nós, quer imperar no outro. Louvado seja Deus, porque essa moça aqui, nessa santa alegria, ela deixa o cântaro. Lembra que ela foi pegar água, mas agora ela deixa a água era vital, ela precisava da água. Mas ela encontrou o quê? Ela encontrou agora a água da vida. A alma dela estava lavada, remida, perdoada. Ela se sentiu uma nova pessoa, e ela foi falar para os homens da cidade, para os habitantes da cidade. No original, é muito interessante essa expressão no original, porque vai falar algo bem curioso, vai falar que na realidade, algo até atípico, fala que, e ela foi dizer aos homens, porque possivelmente ela era amiga dos homens, é uma dedução, né? Onde estávamos, qual era o versículo mesmo? Versículo de número 29. No original está assim, irmãos. Lego antropos, ou seja, foi dizer aos homens, pode ser genérico, pode ser, mas não importa. Ela foi falar para aqueles que viviam com ela. Ela foi falar, quem sabe, para aqueles que ela dividiu os lares. Por quê? Porque ela dividiu os lares buscando uma felicidade, mas agora ela encontrou o autor da vida, meus irmãos. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Porque essa mulher aqui, ela representa muito bem algo, o quê? Que ela encontra Jesus. Deixa eu te perguntar aqui, quer nascer da água e do Espírito e se manter no Espírito? Encontre-se com Jesus de uma forma plena e total. Eu te pergunto aqui, como que tem sido o seu encontro com Jesus? Como que tem sido o seu encontro com Jesus? É só aqui na igreja? É só uma vez por semana?
O seu encontro com Jesus é todos dias ao amanhecer? Ou você é aquele que, ai meu Deus, já faz 5 dias que eu não oro. É assim? Eu quero te dizer que quem escolhe da carne é carne, mas quem escolhe do Espírito é Espírito. Essa mulher encontrou a razão da vida dela. Deixa eu te perguntar, você encontrou a razão da tua vida? E você tem zelado pela razão da tua vida? Ou na caminhada você tem escolhido outras coisinhas dessa vida? Meus irmãos, guarde essa palavra. Tudo que foge de Jesus são castelo nas nuvens. Construir castelo nas nuvens. Jesus é a razão da nossa vida. Essa mulher aqui, ela tem uma entrega total. Diferente de Nicodemos. Nicodemos creu, Nicodemos validou, mas Nicodemos não se entregou. O que ela fez? Ela se entrega, fala para todo mundo. Nicodemos vai ter com Jesus de noite, escondidinho, e se mantém escondidinho durante 3 anos e meio. Ela não, ela chega na cidade. O povo da cidade vai agora e encontra-se com Jesus. E aí o povo da cidade pede para Jesus ir lá, e Jesus fica lá entre os samaritanos 2 dias, e muitos creram em Jesus por causa dela. Foi uma entrega total, e ela já começou a dar fruto. Quem vive do Espírito dá fruto pelo Espírito, e um dos maiores frutos é trazer vidas para Deus. Aleluias. Ó, meus irmãos, como tem sido talvez essa sua relação com o Nazareno? Porque, meus irmãos, sabe qual que é um grande conflito que a igreja tem vivido? Não é de saber que Jesus é o Salvador. Não é isso. Você chega para qualquer brasileiro e pergunta: quem é o Salvador? Jesus. Eles dizem em alto e bom som. Mas a grande pergunta é: será que o Jesus é o nosso Senhor? Lord, Kyrios, no original, que é o Senhor dos senhores, ou seja, era um título de grandeza, de nobreza, de autoridade. Como acontece na língua inglesa, quando a gente chama alguém de Lord e quando a gente chama de Mister. Mister é um senhor qualquer, Lord é o presidente, é o rei, é o primeiro-ministro, são autoridades. Jesus é o que para nós? É um senhor qualquer ou é o nosso Lord, é o nosso Kyrios, aquele que reina, aquele que governa sobre tudo e todos? O problema nosso é o senhorio. Deixa eu contar aqui um breve, já estou chegando na minha conclusão, eu sei que hoje eu estou demorando um pouco mais, mas eu quero te fazer esse paralelo, porque eu não tenho dúvida que hoje vai ser um divisor de águas para a sua vida. Ao estudar com o nosso seminário, estamos estudando a história dos avivamentos, e a gente está estudando um livro que é o Avivamento no País de Gales. Conta uma história muito interessante, que lá em New Square, em 1904, em fevereiro de 1904, Flo Evans fez uma oração maravilhosa. O País de Gales é menor que Sergipe, é muito pequeno, e nessa região aqui de 1900 eles tinham poucos habitantes, e eles já eram religiosos, mas havia aquela religião, sabe, fria. E aí pastores começaram a orar pelo avivamento, começaram a clamar. Ministros começaram a se inquietar com isso, e Joseph James, um pastor muito piedoso, fez um culto na virada do ano, e começou a se questionar sobre isso. Será que eu vivo avivado? Será que minha comunidade é avivada? E em fevereiro de 1904, ele perguntou para Flo Evans: como que você está com relação ao senhorio de Jesus? E ali, ela foi embora para casa, e durante aquela noite ela ficou se questionando, e ela deu um passo de fé. Ela entregou a vida dela incondicionalmente ao senhorio de Jesus. E ela dizia: eu tenho medo de falar, Jesus seja o Senhor da minha vida, porque se Ele me pedir uma coisa que eu não quero dar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Nicodemos, Jesus pediu alguma coisa para ele que ele não quis dar? Não diretamente, mas indiretamente. E ele entregou? E essa mulher samaritana, Jesus pediu algo para ela e ela entregou? Aleluia, meus irmãos, entregue tudo nas mãos do Senhor. Essa menina fez essa oração porque ela ficou pensando: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Deixa eu te dizer, meus irmãos, muitas vezes a gente está falando do amor de Deus para as pessoas, e até nós, pastores também, a gente começa a destacar o quê? O inferno. Cuidado com o inferno, cuidado com os demônios, é eterno, você vai sofrer, não é assim? Que a gente muitas vezes aterroriza alguém. Meus irmãos,
a gente não precisa aterrorizar pelo inferno. Eu aprendi recentemente que é melhor a gente levar a pessoa à cruz, como a gente cantou hoje lindamente aqui nos hinos. Porque quando a gente aponta Jesus e a morte dele por nós, nós dizemos: o que eu mereço? Será que eu mereço aquele sacrifício? Aquela expiação, aquele perdão? Será que eu mereço esse amor, onde o Pai entrega Jesus, onde Jesus se entrega voluntariamente por mim? Ou seja, quando a gente faz com que alguém compreenda que Jesus morreu por nós, porque somos pecadores, e entendemos que Ele quer nos perdoar, e se arrependemos de todo o coração, o perdão dEle nos banha. Uma semana depois, essa jovem estava numa classe, e ali, nessa reunião, foi feita uma pergunta para a classe: o que Jesus significa para você? O que Jesus significa para você? E cada um dizia: Ele é o meu Salvador. E essa menina, uma semana depois, tocou todos ali naquele lugar, porque ela se levantou e disse assim: olha, eu não sei direito o que é, mas eu quero dizer que eu amo Jesus de todo o meu coração. É isso que Ele significa para mim. Ele é o amor da minha vida. Houve um silêncio ali naquela classe, porque, como eu disse, os galeses já eram bem resolvidos, já eram bem equilibrados, já eram educados, tinham uma moralidade, uma religião, mas eles não tinham experiência com Deus. E aquelas palavras daquela menina falando espontaneamente sacudiu aquela classe. O pastor viu aquilo e grupos de orações começaram, e ali, irmãos, um foco aqui, outro foco ali. Depois leia o livro Avivamento do País de Gales, vocês vão ver como o Senhor sacudiu aquelas pessoas. Por quê? Porque eles se entregaram sem reservas ao Senhor. Essa mulher samaritana estava longe, mas o coração dela estava perto. Ela não teve impeditivos, ela se entregou totalmente. E eu quero concluir agora, irmãos, aonde você está? Em que lugar você está? Na escola de Nicodemos ou na escola de Samaria? É uma pessoa que se entrega ao senhorio, aprendeu a amar Jesus, se mantém amando Jesus? Ou você tem escolhido a intelectualidade, o helenismo, a cultura, o status, o conforto e naturalmente a carne, e tem frutificado da carne, e você já não está aguentando mais viver assim? Eu quero te dizer que a resposta para a tua vida chama-se Jesus Cristo. Porque essa mulher aqui, ela bebeu da água da vida. E a vida dela foi mudada. A vida dela foi mudada. E eu não tenho dúvida que se você fizer essa mesma escolha todos os dias da sua vida, não vai ter empecilhos para você. Pelo contrário, a sua escolha te levará a viver como foi a igreja de Antioquia da Síria. Para eu encerrar, deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês. A igreja que Paulo foi separado para ser missionário para o mundo foi a igreja de Antioquia da Síria. E lá, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Ao estudar um pouco sobre Antioquia da Síria, irmãos, era um povo rico, poderoso, possivelmente uma igreja rica. Mas quando nós lemos o livro de Atos, não é virtude nenhuma humana que destaca. Pelo contrário, era uma igreja em que o Espírito Santo falava, o Espírito Santo agia, os crentes obedeciam, eles se amavam. E eles receberam esse cognome, esse apelido, esse adjetivo, que é um dos mais lindos que podemos ter e carregar. Cristãos, que significa pequeninos cristos. Ou seja, pessoas que vivem pelo Espírito. Qual escola você tem se matriculado? Qual escola você tem vivido, permanecido? Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Aonde quer que você esteja, ora agora por você, ore em nome de Jesus e peça para Deus: Deus, em nome de Jesus, me faça nascer de novo, porque eu quero viver todas as tuas promessas. Pai, muito obrigado, Deus, por essa mensagem, Senhor. E eu te peço, meu Deus, por todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, conosco agora e estão sendo ministrados por essa palavra, como eu fui. E que a tua profecia, ó bendito e supremo profeta,
continue falando conosco durante esses dias. Senhor, nos livra, Senhor, da intelectualidade, do helenismo, do mundo, dos prazeres, quem sabe, Senhor, das opiniões alheias, ou quem sabe da voz do diabo, ou quem sabe até mesmo da covardia ou da incredulidade, mas nos ajuda a sermos como essa mulher, porque, Senhor, nós queremos viver sendo encontrados pelo Nazareno. Assim como o Pai procura, eu não tenho dúvida que agora o Senhor está se revelando ao mais profundo do coração desse que crê em Ti, e eu te peço, ó Deus bendito, derrama do Teu Espírito sobre eles e transforma-os poderosamente, segundo a Tua vontade, segundo a Tua presciência. Visita os Teus servos, as Tuas servas, e faz algo novo entre nós, porque sem Ti nós nada somos, papai. Queremos ser, Senhor, um povo que Te ama, que Te adora, e como disse essa simples jovem de 16 anos, Senhor, Flo Evans, eu amo Jesus. Jesus é o amor da minha vida, que possamos dizer isso todos os dias, conservar isso todos os dias, porque essa mulher samaritana escreveu uma linda história, ela juntamente com os samaritanos que creram em Jesus, puderam vislumbrar, ver Jesus trabalhando entre os judeus, e eles ansiavam a hora de chegar o momento deles, e eles desfrutaram de todo o Teu ministério. Ó Deus, eu Te peço, tenha misericórdia das nossas vidas e não deixe-nos escolher errado, ajuda-nos a escolher correto, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E talvez você diga, pastor, mas e Nicodemos? Ele se manteve assim? Não. Quando Jesus morre, quem vai ungir o corpo do Mestre, agora com fé e ousadia, depois de 3 anos e meio, é José de Arimateia e Nicodemos, aleluia! Nicodemos entregou a vida dele ao Mestre, agora também, tardio, mas nunca é tarde para Deus. Por isso, meu irmão, lembre de Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O Pai procura e Jesus te encontra. Jesus encontrou também Nicodemos, Jesus encontrou a mulher samaritana, Jesus nos encontra hoje, amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração e quero dar a bênção apostólica, encerrando esse culto. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós, agora e para sempre. Amém. Se você quer entregar a sua vida a Jesus aqui ou nas redes sociais, nos procure. Que Deus te abençoe, um excelente domingo. Pode dar um abraço bem apertado no irmão. Está encerrado o nosso culto. Em nome de Jesus.